Salve, turma das redes! Fala, Figueiredo, tá no ar e vamos com as manchetes dessa quinta-feira. O Cruzeiro encara o Fluminense e o Maracanã lotadaço hoje à noite. O Galo vai na Sul-Americana com os titulares, é isso mesmo. E o Galinho passa uma vergonha histórica. O Atlético foi rebaixado no Sub-20. Tudo isso e muito mais no Fala Figueiredo de hoje. Vinheta! Vamos lá então, pessoal, começando o Fala Figueiredo com assuntos importantes, afinal de contas, hoje os dois jogam, tanto o Galo quanto o Cruzeiro. O Cruzeiro joga mais cedo contra o Fluminense, 7h30 no Maracanã, e vai ser o jogo da rodada. Eu não tenho a menor dúvida de que vai ser o jogo mais legal e é o jogo mais importante da rodada. Por quê? Porque o Cruzeiro pode ser líder do Campeonato Brasileiro isolado hoje à noite. Ah, mas vai ter um jogo a mais. E daí? Ao tamanho disso, mais de um terço do campeonato já foi e o Cruzeiro podendo ser líder do Brasileirão, sem dúvida alguma, vai ser um jogo muito, mas muito bom. Por dois motivos, porque o Cruzeiro tá jogando muita bola e o Fluminense também. O Fluminense volta cheio de moral do Mundial de Clubes, é o primeiro jogo do retorno do Fluminense, o Maracanã vai estar abarrotado de gente, o Arias deve jogar, porque ainda não acertou a saída dele pro Wolverhampton. Então, gente, vai ser um jogo daqueles. Vai ser bom demais pro torcedor do Cruzeiro, evidentemente, do Fluminense, e para todo mundo que gosta de futebol. Dentro do campo, o que pode acontecer? Cruzeiro e Fluminense se pegam hoje à noite e o lado esquerdo do Cruzeiro é a incógnita. Por quê? Será que joga o William? Será que joga o garoto, o Cauã Prats? Para mim, tem que jogar o William. Não tenho nada contra o Cauã, pelo contrário, tenho muito a favor. E não vejo nenhum problema, porque tem 16 anos, está treinando profissional, tá tudo certo. Mas, gente, deve jogar o Arias. Ali vai ser, é o ponto mais forte do Fluminense. Então, o Leonardo Jardim, ele imagina até usar o William improvisado na esquerda e o Fagner na direita. Às vezes era bom ter até o Fagner na esquerda. Porque, ó, só para marcar. Porque o Arias é muito difícil de ser marcado. E o Fluminense chega muito bem por ali também, porque tem Samuel Xavier. O Fluminense tem um lado direito muito forte. E o Cruzeiro vai ter que marcar muito. Então, a gente deve ter alguns embates no jogo hoje que podem ser decisivos. O primeiro deles, o Cruzeiro tem que marcar o Arias. Isso é fato. É o principal jogador do Fluminense. Assim como hoje o Fluminense, do lado de lá, tem que marcar o Caio Jorge. Ah, tem que marcar o Matheus Pereira. Aí já são dois. Mas a fase do Caio Jorge é espetacular. E quando o centroavante está em fase boa, gente, de onde o cara chuta, a bola entra. E o Caio Jorge está nessa. E como o Cruzeiro cria bem para ele tá afinzão, é artilheiro do campeonato, sem dúvida alguma. Se o Cruzeiro tem que se preocupar se joga o Arias lá no Fluminense, o Fluminense tem que se preocupar com o Caio Jorge o tempo todo. E não só com ele. Com o Matheus Pereira também, que, fez um jogo incrível na goleada para cima do Grêmio. Então, dos dois lados existem preocupações e existem armas. Das do Fluminense, não dá para focar apenas no Arias. O Fluminense tem um time forte. E o Fluminense voltou com muita moral. O Fluminense foi o time que foi mais longe no Mundial. O Fluminense chegou à semifinal do Mundial de Clubes. Ah, mas a chave do Flu, isso... Gente, o Fluminense fez um ótimo campeonato mundial, encheu o bolso de dinheiro e se vendeu o Arias, imagina que bolsão, como é que vai ficar o cofre do tricolor lá. Mas, para hoje, o Fluminense vai contar muito com a empolgação da torcida e o Cruzeiro precisa ser inteligente com isso. O Cruzeiro vibrante, marcador em cima, o Cruzeiro que pega a bola o tempo todo, que produz o tempo todo, o Cruzeiro rolo compressor, o Cruzeiro trator, que a gente vê no Mineirão, tem que aparecer pelo menos às vezes no Maracanã. Hoje não é o mesmo jogo contra o Grêmio. O comportamento do Cruzeiro de hoje deve ser bem diferente do jogo contra o Grêmio, porque o adversário é diferente, o jogo é no Maracanã, o Fluminense vai tentar tomar as rédeas do jogo, mas o quanto mais o Cruzeiro segurar a bola, ótimo. Porque isso é uma teoria de Carlos Alberto Parreira, de Beckenbauer, sei lá, de lá de trás. Enquanto você está com a bola, você não é atacado. Então o Cruzeiro vai ter que valorizar muito quando tiver a bola e ter a velocidade, principalmente com o Wanderson e com o Christian e com o próprio Caio Jorge, para incomodar e para sair para pegar o Fluminense. Porque o Fluminense vai tentar pressionar na leitura de jogo, e isso é mais velho do que andar para frente.
O Fluminense vai tentar pressionar para conseguir o gol rápido. O Cruzeiro vai ter que ser inteligente para suportar essa pressão, mas o Fluminense também não pode sair de qualquer maneira, porque o Cruzeiro está num momento muito bom. O Jardim tem essa dúvida na canhota, o resto do time não deve mudar, a gente deve ter o Cássio, o Fagner jogando na direita, se o William vai na esquerda, Fabrício, Bruno e Vidalba, e tá certo, não é para mexer no Vidalba e colocar para jogar na canhota, Lucas Romero, Lucas Silva, o Matheus Pereira com Wanderson, Christian e o Caio Jorge. O Cruzeiro não tem muito segredo, é o time que tá jogando, não é jogo pro Gabigol, como para começar, como em algumas partidas eu imagino que vale a pena e me dei mal na última contra o Grêmio, né? É o que o Cruzeiro tem feito. Só que é um jogo que o Cruzeiro vai ser muito mais atacado do que ele foi contra o Grêmio. Leonardo Jardim sabe disso, os jogadores sabem disso. E hoje, um empate no Maracanã não é um resultado ruim. Em Campeonato Brasileiro de pontos corridos, empate é sempre um resultado ruim? Não, isso é errado falar. Porque um empate hoje no Maracanã com o Fluminense não é um resultado ruim. O Fluminense está voltando empolgadaço do Mundial, o Fluminense tem um bom time e mesmo com esse um ponto, o Cruzeiro já vira líder. E por mais que seja legal ser líder do Campeonato Brasileiro nessa rodada, o mais legal é ser líder do Campeonato Brasileiro quando ele acabar. É um campeonato de longo prazo, então é preciso ser inteligente. Se der para ganhar o jogo hoje, maravilhoso. Maravilhoso. Mas se não der, voltar com um pontinho do Maracanã, não é ruim para o Cruzeiro. Tamara, vinhetinha pro outro lado da lagoa. Vamos falar do Galo. Tem duas coisas para falar do Galo. Temos do jogo de hoje e temos da vergonha histórica que o Atlético passou ontem. Vamos começar falando do jogo, falando de coisa boa, né? De coisa legal. Por quê? O Galo vai jogar hoje à noite Sul-Americana contra o Bucaramanga da Colômbia. O nome é estranho, é meio engraçado, mas é um time que tem há alguns anos aí aparecendo em Sul-Americana. Não sei se eles chegaram a disputar uma Libertadores, não, sendo bem sincero. Mas é um time que está habitando competições aí já sul-americanas. É um time que vem de um momento bom. Não posso falar sobre o Bucaramanga, eu estaria mentindo para vocês, né? Sei que tem um centroavante que chama Luciano Pons, o cara tá fazendo gols lá, que é o melhor jogador do time, mas é isso. O que importa mais para nós? Qual o Galo que vai entrar em campo? E o Galo que entra em campo hoje é o titular. O Cuca opta por colocar a sua força máxima, o que ele tem à disposição. Então o Atlético tem retorno do Everson, o Atlético vai com seus titulares, o Galo não vai poupar ninguém, todo mundo que tá bem vai pro jogo, mas, pelo que eu li, tem uma certa dúvida do Cuca entre Rony ou Scarpa ou alguém no meio campo. Pode ter dúvida disso não. Quem tem que ter dúvida ali é o Dudu. O Rony é titular no Atlético. Para hoje à noite, não tem dúvida no ataque do Galo. É Hulk, Rony, Scarpa e mais quem o Cuca quiser. Se quiser colocar mais um homem de meio campo e tudo. Quem não é titular absoluto no Galo é o Dudu. O Rony volta pro time, tem que voltar e jogar. Isso é fato. O Rony é o melhor atacante do Galo ali. Ele, Hulk, e se o Coelho tiver 100%, porque ele tá fora do jogo, tá lesionado, é o ataque do Atlético com o Scarpa. É o quarteto de ataque do Galo. Isso não tenho dúvida nenhuma. E eu ainda tenho dúvida do Dudu e Júnior Santos. Só que o Júnior Santos não viajou. Quadro de gripe e tudo. Então, ô Cuca, eu não tenho dúvida para hoje à noite não, tá? O Dudu não é titular absoluto para mim, eu vejo caras à frente dele. Acho bom jogador, pode entrar no jogo hoje e arrebentar, porque ele tem qualidade. Mas não seria titular absoluto, então dúvida Rony, Dudu, para mim não existe. O Rony é titular. Gente, ok. Tô até respirando porque é uma vergonha absurda o Atlético ser rebaixado no Sub-20. Uma vergonha. Um clube do tamanho do Galo, com a história do Galo, com o CT que tem para os caras treinar, para a garotada treinar, que tem lá uma placa, eleito melhor CT do Brasil, e nananã, isso e aquilo, e ser rebaixado no Sub-20? Rebaixado? Não tô falando de não ganhou, porque em outro tempo aí ganhou, mas ser rebaixado? O futuro do Atlético foi rebaixado, gente. O futuro do Galo foi rebaixado. Num momento em que o torcedor já fica pé da vida, porque o salário atrasou, tem problema financeiro, tem outros clubes cobrando, aí o futuro do clube, que é a base, e só a base salva, que é onde podem vir jogadores para fazer dinheiro, o Sub-20 do Galo é rebaixado, é uma vergonha. É para reestruturar mesmo. E outra, é para pensar a base de maneira correta.
que há muito tempo, não só no Atlético, no futebol brasileiro, o mais importante é o empresário que coloca. Não é nem o quanto o garoto joga, não. É de quem ele é. É fulano, é de quem? Ah, é do empresário e tal. Ah, ok. Esse aí nós precisamos, que nós temos que fazer um negócio. Para com isso. Faz peneira. Busca em outros clubes pequenos, busca no interior. Só a base salva. E o que fizeram com a base do Atlético de chegar a ser rebaixado no sub-20 é uma vergonha. É uma vergonha. Imaginar que um clube do tamanho do Galo, com o que ele arrecada, com o que ele gasta, com o CT que ele tem, ser rebaixado no sub-20? Vamos aguardar o que vai acontecer, porque algo grande precisa acontecer nessa base do Atlético, porque senão o que vai salvar? Não é só aporte, não. E uma última coisa sobre aporte, aí entrando para o lado empresarial. Gente, se o Galo conseguir um aporte de alguém que venha de fora, ou que seja dos próprios donos da SAF, esse aporte entra para diminuir o que o Galo paga de juros, ok? Isso faz parte da conta do jogo financeiro de qualquer empresa, beleza. Mas se o Atlético vende o Rubens e esse dinheiro entra, e aí esse dinheiro entra e, não, o dinheiro vai pagar salário, vai enxugar gelo, tem que enxugar o gelo mesmo, tá? O dinheiro do Rubens é para colocar no caixinha, chama fluxo de caixa. É para deixar ele ali e falar, ufa, temos 4 meses aí para pagar essa folha. Beleza. Ah, mas e o retorno técnico? Isso fica, nesse momento, infelizmente, em segundo plano. Porque se não pagar salário regularmente, certinho, que é direito de qualquer trabalhador, o jogador é um trabalhador, você vai ter problema lá dentro do campo. Vocês imaginam só? Eu, se fosse jogador do Atlético, eu daria um grande abraço no Rubens, diria pra ele que eu sentiria muita falta dele, porque ele é um cara, me parece, muito querido do grupo, ele é ótimo jogador, mas eu agradeceria. Falei, Rubens, valeu, porque a sua ida tá garantindo o meu pagamento no final do mês. Se o Atlético não vende o Rubens, dentro do próprio clube, ele teria problema. Imagina você tá precisando trabalhar, você tá precisando receber, seu salário tá atrasado. A empresa que você trabalha tem uma oportunidade de faturar alto com alguma coisa. E ela fala, não vou fazer isso não, porque eu vou perder um pouco de dinheiro. E deixa de te pagar? O Atlético teria problema dentro do próprio elenco, se não vender o Rubens. Então, tá bem claro que, infelizmente, perde tecnicamente, mas soluciona momentaneamente um problema. É momentâneo? É. Mas para sobreviver, é um dia após o outro. E é isso que o Atlético tem que fazer. E outra, arrumar essa base, porque é uma vergonha, tá? Essa é duro de aguentar. Turma, amanhã estaremos de volta com o Fala Figueiredo. Vamos falar do jogo do Cruzeiro, do jogo do Galo, sempre com o apoio aqui dos nossos parceiros da Norric Café, que é o melhor café do mundo, não é só do Brasil, do mundo. Do mundo, do mundo. E eu tô sentindo falta, viu, Tamara? Você não me trouxe nem uma xícara hoje pra eu gravar aqui, minha garganta já tá. No Norte Café, da Laut, essa também é boa pra garganta. Hoje à noite, inclusive, eu tenho um mega evento da Laut para premiar todas as Laut Express. É isso mesmo. Todos os nossos parceiros aí, nós estamos dominando o mundo. Amanhã eu conto pra vocês e mostro, inclusive, esse grande evento que estarei lá pra comandar junto com a Amaralzinho. Vou querer! E com a Madeirite. Quando junto nós três... E também na minha querida Rede MC. Já baixou o MC Fideliza? O MC Fideliza é simplesmente o melhor programa de pontos para você abastecer em 17 postos que tem a Rede MC, onde você ganha benefícios e abastece com descontos. Então, baixa aí o MC Fideliza. Turma, nos falamos amanhã. Fala Figueiredo de hoje, tá tudo dito. Tchau, tchau.